Eu já vi, eu não creio, por causa de nenhum filminho bobo. Olha ali, um OVNI. Não, já veio na minha cara. E eu não estava sozinho. Não? Não. Tava onde? Eu sempre tive testemunhas para as coisas que me aconteceram. Eu já contei isso mais de uma vez. E a primeira vez, com meu pai, mais 13 amigos, era o meu time de futebol e 2 reservas. Indo fazer preliminar num jogo em Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, no estado do Rio de Janeiro, na década de 60. Quando aquela esfera extraordinariamente viva, que não tinha rebite, não era como essas navezinhas de Jetsons, essas bobagens que eu não levo a Depois de sério. filme. Coisinha de... Quando eu vejo, olha só o que caiu não sei aonde, ai, que coisa mais patética. Esfera viva, alta, longe. O papai parou o carro, nós todos saímos e ficamos olhando e aquela coisa veio assim. Em menos de um átimo de segundo, veio de lá e ficou na nossa cara. Enorme. Não tinha... para mim, um dos maiores sinais de que a coisa é... Ou são humanos vindo do futuro para cá, ou são criações de outras civilizações paralelas no universo do espaço-tempo, mas são civilizatórios é quando vem com aparato, com um olhinhozinho para olhar, porque os entes bíblicos de natureza multidimensional, eles não são assim. E o que eu vi a primeira vez, veio e ficou na nossa cara. Parecia que a esfera inteira era vivente. Não dava para você designar, dizer, parecia platina, parecia isso, aquilo. Era quase indesignável. Se comunicaram com o senhor? Não, mas eu me senti enxergado. Eu me senti visto e aquilo parado ali na nossa cara, nos vendo. Todos ao seu redor viram? Não era alucinação. Não, não tô dizendo isso. É porque algumas pessoas que eu trouxe aqui falaram sobre o fenômeno UFO, né? De contatos e até mesmo interação com alienígenas. Eles falam que, por exemplo, se você recebeu e alguém não recebeu, é porque de repente ele se comunicou com você em específico. Aí é muito mais uma coisa de subjetividade psicoespiritual do que algo objetivamente constatável. Eu levo muito pouco a sério esse tipo de conversa. Teve gente, por exemplo... Me parece mais com esoterismo ufológico. Entendi. Eu levo pouco a sério. É como mecânica quântica ufológica, mecânica quântica esotérica, que eu levo muito pouco a sério. Tá. Não, então, eu só ia dizer que algumas pessoas dizem que eles se comunicam com você porque vocês têm, entre aspas, a mesma genética. Aí vem outra coisa, tá cheio de gente inventando coisas sem nenhuma base científica de nenhuma natureza. Esse pessoal eu não levo a sério. Agora, eu tô falando do que eu vi. Meu pai, que era um cara completamente olho aberto, ficou parado olhando os meus amigos em estado de perplexidade, aquilo nos observando. Não tinha um rebite. Não tinha uma solda, não tinha nada. Parecia um ente vivo, indesignável. De repente, sem calor. Sim. Não deixou rastro de nada, não deixou coisa alguma, simplesmente foi. Outra vez, indescritivelmente foi. Agora, teve uma vez muito mais complexa, que eu estava numa aula de física à noite em Manaus, professor de física dando a aula, quando a gente ouviu aquela gritaria. Eu morava em Manaus nessa época, foi em outubro de 1974, quando a gente ouviu aquela gritaria, nós corremos para a janela e eu fiquei, por acaso, ao lado do professor de física, professor Bessa, é o nome dele. Espero que ele ainda viva. E ele não era tão idoso assim. Mas, pois bem, se viver todavia, ele deve estar com uns 90 e tantos anos. Aí ficamos na janela, quando nós vimos todo mundo olhando para cima e nós olhamos, imagina um pão de açúcar parado assim na tua cabeça. Gigante. Gigante. E não tinha outra vez essa coisinha dos ufozinhos jetsonianos, que eu não levo a sério. Não, era um negócio monumental. O Rio Negro, ali na frente de Manaus, tem 8 quilômetros de largura.
Ele estava no meio do Rio Negro. Parecia que ia de uma ponta a outra. Era aquilo que, na linguagem ufológica, o pessoal chamaria de algo parecido com uma nave-mãe. Aquele negócio imenso, poderoso. E a luminosidade que saía de dentro não era simétrica. Não era aquela coisa que de tantos em tantos metros tem uma escotilhazinha boba de cartoon. Tá. Não, era um negócio que era vazado. Era completamente negro, era dark mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tinha aqueles vazamentos de luzes de dentro para fora, sem nenhuma simetria. Aquela coisa monumental. E eu olhei para o professor e falei, o que o senhor acha que é isso aí, professor Bessa? Aí ele falou, não é desse mundo. Com certeza absoluta, Caio. Eu estou falando de outubro de 74. Uhum. Se fosse hoje em dia, iriam dizer que era IA, que foi um experimento chinês, mil outras coisinhas. Que logo, logo vem como desculpa, ou como pretexto, ou como alusão. Mas naquele tempo não tinha isso. A menor possibilidade de uma coisa daquele gigantismo extraordinário está presente, pairando. E olha, meu sogro era capitão dos portos da Amazônia. Ele chamou o brigadeiro da aeronáutica, e era no meio da ditadura militar, e chamou a maior autoridade do exército para a casa dele, que tinha uma projeção para dentro do Rio Negro, com binóculos. Eles ficaram de lá vendo aquilo, chocados. Durou mais de 1 hora a observação daquele negócio, que não fez nenhuma questão de sair em disparada. Saiu lentamente pelo Rio Negro, foi subindo, 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 desapareceu da escuridão do Rio Negro na floresta amazônica durante um tempão. Então, aí você vem discutir comigo o que a esse respeito? Dizer que eu e a cidade inteira estávamos loucos, porque a cidade praticamente toda viu. Quem estava na rua viu. Quem estava do lado de fora não tinha como não perceber ou levantar a cabeça. Era algo que não dá para você dizer, pareciam 10 jumbos juntos. Não, os 10 jumbos juntos eram pequenos. Há relatos de... Jornal? É? Manda ela procurar ali, você não pede para ela ver? Podemos... Outubro de 1974, aparição de um ente monstruoso nos céus de Manaus à noite. Aparição no céu de Manaus à noite em 74, certo? Outubro de 74. Outubro de 74. É. Vamos ver se o Google... Não é... Eu sou curioso disso daí, tá? Eu não duvido, não. O Sacani que não acredita. Eu não sei por que eu nunca soube que ele não acreditava. Eu achei que um cara com a cultura dele não iria ser cético. Ele não acredita disso. em nada. Ele não acredita em Varginha. Ele não acredita em... Qual que foi o outro caso, gente? Teve o outro caso Operação Prato, lá Operação no Amazonas. Prato. Ele não acredita. Não acredita em Operação Prato. E nem acredita de uma quantidade de milhares e milhares e milhares de outros testemunhos humanos espalhados pela Terra? Não, ele acredita que é... Manaus 74. OVNI gigante sobre Manaus, Brasil, 1974. O senhor estava lá. É claro que eu estava. Outubro, aqui ó. 27 e... Entre os dias 27 e 30 de outubro de 74. Isso. Olha só. E se você for lá pesquisar no jornal A Crítica, nos jornais da época, você vai ver a quantidade de matérias que se fez a respeito disso. E a natureza humana é interessante. Sim, no dia seguinte não se falava em outra coisa a não ser naquele monstro sobre a cidade. Isso aqui tudo é bobagem para mim, ó. Não era desse jeito, não. Isso aqui é pro Elon Musk construir. Bobagemzinha. Qualquer chinês constrói. O Elon Musk acredita. É. Em termos, né? Ele acredita, mas ele acredita do ponto de vista civilizatório, de que assim como a gente pode ir para Marte, seres de outros ambientes planetários podem vir até nós. Eu não. Eu acredito em muito mais do que isso. Eu acredito que existem coisas que não são da nossa ordem de coisas no espaço-tempo.
Tem coisas que são do espaço-tempo, que vêm de outras estruturas planetárias. Certo. Tanto quanto existem coisas multidimensionais, que a Bíblia chama de anjo, de arcanjo, de querubim, de serafim, das rodas de Ezequiel, mas são todos a mesma fenomenologia de natureza transdimensional, intradimensional, variada. E aí, meu amigo, se eu começasse a falar sobre isso, o céu é o limite. Entre os dias 27 e 30 de outubro de 1974, um fenômeno extraordinário foi testemunhado por milhares de pessoas na cidade de Manaus, Amazonas. Um gigantesco objeto foi avistado em diversas partes da cidade. O OVNI também emanava várias luzes. No dia seguinte, o evento foi tema de várias notícias de jornais. Nesse artigo, iremos ver alguns relatos das testemunhas desse estranho acontecimento. A aula de física estava acontecendo, o relógio marcava aproximadamente 9h30 da noite. Ele deve estar começando comigo. Aí, ó, verdade, ó. Deve o pastor Caio Fábio foi uma das várias testemunhas desse evento. Aliás, a experiência foi tão marcante para Caio que até mesmo foi citado em sua autobiografia, que a seguir transcrevo na íntegra. Olha só. O primeiro da... Aí, meu Deus, aquilo é o céu? Perguntou em tom de estupefação um rapaz sentado próximo à janela. Todos nós, inclusive o professor, corremos para uma das janelas, de onde vimos que no pátio, em frente à escola, já havia uma pequena multidão olhando para o céu em silêncio e perplexidade. Ninguém falava nada. Um silêncio absoluto. Bateu um medo, né? Sim. Pânico geral, né? Bateu um medo. O que é aquilo, Jesus? Será um sinal da tua vinda? Foi o que eu perguntei na época. E como Jesus disse, que antes da vinda dele haverá muitos sinais nos céus e dos céus. Você tá convidado, tá? O senhor tá convidado para voltar aqui depois com um dia com o Sacani pra gente só falar dos fenômenos UFO. Tá bom. E do Elon Musk. Pra mim vai ser um prazer.